Férias escolares, festas de fim de ano. Nesta época, o fluxo de passageiros nos aeroportos aumenta, bem como as reclamações. Atrasos e cancelamentos de voos são só alguns dos problemas que podem comprometer a viagem. Mas existem regras bem definidas que garantem direitos do viajante quando essas coisas acontecem. O assunto de hoje do quadro Espaço do Consumidor aqui no Jornal da Manhã. Para falar sobre isso, está ao vivo a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em Mato Grosso, o IBDEC, Gessele Medeiros Machado de Oliveira. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui em nome do IBDEC, auxiliando e prestando as informações aos nossos consumidores. A gente, enquanto brasileiro, ficou com aquela preocupação, ano de Copa do Mundo, 2014, os aeroportos vão estar lotados, mas parece que este fim de ano de 2015 promete. E aí a gente tem que ter muito mais atenção para os direitos do consumidor que estiver viajando, usando aí o transporte aéreo. É isso? Bom dia. Bom dia. Realmente, há previsões, inclusive os nossos meios de comunicações já começaram a noticiar, inclusive aqui no nosso estado, a previsão de alta temporada. Isso gera para os consumidores infelizmente, alguns prejuízos. E é necessário os cuidados com atraso, overbook, bagagens, porque realmente todo ano a gente tem esse tipo de problema. Vamos explicar essa expressão em inglês aí, overbooking, o que é? Isso. O overbook é quando as empresas aéreas, elas vendem mais passagens do que locais que têm disponíveis no avião. Existe uma média que um cálculo de uma média que as empresas fazem de que algumas pessoas realmente vão perder o voo, vão faltar, então eles vendem algumas passagens a mais. Então pode acontecer do consumidor adquiriu sua passagem aérea, chega lá, não tem lugar no avião. E aí, qual que é o direito do consumidor nesse momento? O consumidor, ele tem o direito de exigir da empresa aérea que ele seja reembolsado de forma integral, porque geralmente você perde o voo, você tem que pagar uma taxa novamente. Ele não tem que pagar taxa nenhuma, ele pode exigir da empresa aérea que ele seja recolocado num outro voo ou, inclusive, pedir para que seja colocado num voo de uma empresa aérea diferente. Mas olhando a vida das pessoas, parece que não é tão simples só isso aí, porque às vezes ele está pegando, por exemplo, um voo no aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande, vai fazer uma conexão em São Paulo para um voo internacional. Se ele perde esse voo aqui, ele perde a conexão, e aí como é que ficam as férias, o compromisso dele? A empresa, ela tem que indenizar o consumidor disso, inclusive já prevendo essa questão das conexões, dos embarques e até mesmo, se for necessário, fornecer para o consumidor hospedagem, alimentação, gratuitamente, sem ônus nenhum, sem nada para o consumidor. Cabe até um processo aí por danos morais? Cabe sim, cabe ação de indenização por danos morais, inclusive em situações onde a viagem é internacional. A pessoa, muitas das vezes, se preparou o ano todo para aquela viagem, para chegar no final do ano e ter um prejuízo desse. Cabe sim indenização por danos morais, inclusive nós temos decisões até aqui da Justiça de Mato Grosso, dando a indenização nesse sentido. Uma realidade também hoje no transporte aéreo brasileiro. As crianças entram em férias escolares, mas os pais continuam trabalhando. E muitas famílias embarcam essas crianças, às vezes, sozinhas nos aviões. Qual é o direito do consumidor quando isso acontecer? Inclusive, as empresas aéreas, os pais, eles têm que solicitar, a empresa tem que disponibilizar uma pessoa para auxiliar aquela criança, aquele adolescente que está ali em viagem desacompanhado dos pais. Os pais comunicando à empresa de que a criança está indo sozinha, a empresa tem que disponibilizar um funcionário para acompanhar essa criança e resguardar ela de qualquer prejuízo. Da mesma forma que o consumidor maior, ele tem esses direitos, se ocorrer o problema para a criança, ele também tem. Inclusive, isso gera uma indenização até maior, uma majoração numa possível ação judicial dessa indenização por ser uma criança, por ser um menor, pela empresa estar ciente e não ter tomado os devidos cuidados. Muito obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e o IBDEC está à disposição.